gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito lindo. Muito feliz com a sua presença aqui. Sua presença aqui é um presente. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã, sobre o nosso Jesus maravilhoso, perfeito, dono de todas as coisas, Jesus. Então, gente, nesse vídeo nós estamos com uma proposta super diferente. Já teve um vídeo no canal que foi nesse estilo, acho que foi bem no comecinho assim do canal, que eu tava lendo os 4 evangelhos e o livro de Atos em 3 dias pro meu seminário, porque eu ia ter uma aula sobre, e aí eu tinha que fazer essa leitura dinâmica e tal. Pois bem, hoje estamos aqui com um novo desafio. Aquele primeiro vídeo foi para a matéria de Panorama do Novo Testamento 1 e agora estamos em Panorama do Novo Testamento 2. Estou no segundo período do seminário e aí com isso temos que ler, hoje é segunda-feira, eu tenho que ler até sábado todas as cartas paulinas e todas as cartas gerais e um pedacinho do livro de Atos. Então assim, o desafio aumentou aí um pouco. Agora eu vou fazer o cálculo e eu vou vir aqui falar com vocês qual que é a média de capítulos de livros que eu tenho que ler por dia, porque eu ainda nem fiz. Eu vou ler nessa bíblia aqui, ó. Em alguns momentos dessa semana eu vou ter que sair para fazer as coisas e aí eu vou ler nessa quitica. A situação tá um pouco complexa. Eu vou até tomar um golinho de café. Eu fiz o cálculozinho e não pode ler Hebreus, é o único que não pode ler, porque a gente não sabe se é de Paulo, né? E a gente tem uma matéria lá no seminário só de Hebreus, então pulando Hebreus é de Atos até Apocalipse direto. Tirando Apocalipse também, que tem a matéria específica do Apocalipse. Ai, gente, sério. São 136 capítulos. Eu fiz esse cálculozinho porque aqui nessa Bíblia, Note Ilustrada, vem aqui do lado capítulos, tá vendo? Aí vem o número dos capítulos que tem em cada livro. Aí eu fui somando, tirando Hebreus e ficou 136 em 6 dias, ou seja, 22 capítulos e mais um pouquinho por dia. Assim, tô empolgada? Muito, gente, porque eu amo esses desafios, porque é uma chance de ler a Bíblia de uma forma totalmente diferente, né? Ler como se ela fosse um filme mesmo, nesse caso. A gente vai falar gente, porque a gente tá lendo junto aqui, né, gente, nesse vídeo. A gente vai ler como se fossem cartas, porque é assim, gente, a Bíblia, ela não foi escrita com esses numerozinhos, né, capítulo 1, capítulo 2, versículo tal. Não veio desse jeito, né, ela veio inteira. Então eram cartas inteiras e a gente vai ler dessa forma, a gente vai se imaginar aqui como a igreja da época, recebendo as cartas diretamente do apóstolo Paulo, escritas às vezes por Lucas, às vezes por outra pessoa, e vamos estar interpretando e lendo, gente. Eu tô muito empolgada. A primeira parte da matéria de Novo Testamento foi muito incrível. Ele escreveu essas cartas em contextos diferentes, né? A gente vai conversando isso durante o vídeo. Tem as epístolas da prisão, tem outras que ele escreveu já em outra situação, uma situação mais difícil ainda, né? Teve prisão domiciliar, depois ele foi preso mesmo, né? Essa é uma fonte extra-bíblica, que ele foi preso depois do incêndio de Roma, que Nero acusou, supostamente acusou os cristãos, e essa é a época que começou a ter o Coliseu e os cristãos começaram a ser crucificados de cabeça para baixo. Essa é a época que dizem que Paulo foi preso e escreveu lá a carta para Timóteo, a última carta, que foi 2 Timóteo, e aí ele morreu, né? Então a gente vai estar lendo aí as diferentes perspectivas de diferentes momentos da vida de Paulo. Eu gosto muito das cartas dele, gente, porque elas são para a igreja, né? Elas eram sim direcionadas algumas para pessoas específicas, para igrejas específicas, são para nós também, né? Para o nosso convívio hoje, para a nossa vida com Deus e como a gente deve estar seguindo na nossa vida cristã. Muito incrível. Bora, chega de informação, bora começar!
bom dia. Então, como foi a leitura ontem? Hoje já é terça-feira. Foi um desastre. Eu até com sotaque francês pra dar um negócio dramático. Porque foi, assim, uma expectativa versus realidade. Eu achei que no primeiro dia seria o dia que eu mais conseguiria adiantar. Na verdade, eu só li 9 capítulos. Eu tinha que ler 23, mais ou menos. 22, 23. Então, assim, tô atrasada. Mas isso também foi um pouco de culpa minha, porque eu não precisava ler o livro de Atos inteiro. Queria ler ele inteiro, porque ajuda na contextualização e tal. Só precisava ler a partir mais ou menos do capítulo 9, 10. E eu parei justamente aí, no capítulo 9, 10. Agora eu vou continuar. É agora que Paulo tá aparecendo, né? Antes tava só os outros apóstolos, né? E Estevão. Ai, gente, é sempre tão triste ler aquela parte. É admirável, né? A coragem, a intrepidez, né? Que ele tinha, o Estevão. E a maneira como ele é descrito na Bíblia, tipo assim, são, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 capítulos que ele aparece e, tipo assim, é o bastante para você ficar totalmente impactado pela vida dele, inspirado para a pregação do evangelho. Indo também quando os apóstolos eles estão sendo açoitados, né? Porque eles estão pregando o evangelho, o nome de Jesus, e aí depois eles riem, saem rindo. Eles estão todos feridos, estão cheios de arranhões e tudo, né? Que eles foram açoitados e aí eles saem do lugar. Na Bíblia descreve que eles saem rindo porque Deus os considerou dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Gente, que isso nos constrange diariamente. Às vezes a gente, por tão pouco, a gente fica chateado, por tão pouco a gente pensa em desanimar na caminhada, e eles sendo açoitados, perseguidos ferozmente, dessa forma totalmente desumana. Eles estavam rindo e louvando a Deus por serem considerados dignos de sofrer pelo reino. Então, assim, que isso nos constrange e transforma os nossos corações diariamente. Agora vamos entrar na história de Paulo. Tô bem empolgada, gente, porque assim, Paulo, ele é uma pessoa muito, 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 assim, diferenciada na Bíblia, né? Ele tem influência da cultura grega, né? Se eu não me engano, ele nasceu numa cidade grega, mas ele se mudou muito cedo pra uma cidade de fala hebraica, né? Se eu não me engano, acho que foi Jerusalém. Não tenho certeza, vou colocar aqui na tela, caso não seja. E ele também tem cidadania romana, então, assim, ele é uma pessoa de muita cultura. Ele também provavelmente estudou na escola de Iliel, né? Que era tipo a escola top da época, onde se formavam os melhores fariseus. E ele era um dos melhores alunos, porque a Bíblia descreve ele como discípulo de Gamaliel, ou seja, ele se destacava. Ele realmente, quando ele estava perseguindo os cristãos, ele achava que ele estava zelando pela lei de Deus. Agora ele foi constrangido, né? Com a graça de Jesus falar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E agora a gente vai ver ele trilhando aí o ministério dele. É muito incrível ver, gente, de perseguidor a perseguido. Uma coisa muito interessante, uma curiosidade que pelo menos eu não sabia até fazer essa matéria, que o nome dele não foi mudado. Tipo assim, Jacó, Israel, Abraão, Sara, Sarai. O nome dele não foi mudado. Eu tinha essa impressão, mas ele só passou a usar o nome Paulo, que Paulo é a versão latina de Saulo. Então, como ele ia viajar para outras nações, era mais fácil ele se intitular como Paulo do que como Saulo. Porque já que era a versão latina e o latim era a língua oficial de Roma, ficava mais fácil dele se comunicar e dele fazer as ligações dele, né, entre as cidades. Eu nunca que imaginar isso. Eu realmente achava que o nome dele tinha sido mudado. Não sei quem mais achava aí comigo, mas enfim, é isso.